A volta do Oasis foi muito além de apenas um evento musical, mas sim um fenômeno cultural que mobilizou massas mundo afora. A ideia de um evento cultural capaz de unificar e mobilizar milhões de pessoas parece até um anacronismo. Uma espécie de fantasma do passado que a gente costumava chamar de monocultura, onde todo mundo assistia a mesma coisa, lia o mesmo jornal e ia aos mesmos eventos. E por mais distante e obsoleto que esse conceito possa parecer no mundo de hoje, a volta do Oasis e a reunião dos irmãos Gallagher provou que a monocultura, na verdade, não tinha sido extinta completamente. Ela só estava adormecida. O sucesso da reunião do Oasis vai muito além de nostalgia ou qualidade musical. Trata-se da ressurreição de uma identidade tribal. Para os fãs, o Oasis nunca foi só música. Era lealdade, rivalidade, caos e pertencimento. Era e ainda é como a bandeira de uma tribo. Como uma torcida de futebol, só que carregada por parcas e tênis Adidas. Em um cenário onde a publicidade e o conteúdo precisam se desdobrar para fazer as pessoas se importarem com algo, a reunião do Oasis já contava com um público que se importava. Isso não precisou ser forçado, fabricado ou pré-produzido. Não é um público que precisa ser convencido, mas sim uma base predisposta e que atribui um significado quase religioso à banda e aos seus códigos visuais. E é justamente aí que entra o papel da Adidas. A campanha que acompanhou o retorno da banda em parceria com a Adidas não foi só um mero merchandising, mas sim uma forma de amplificar esse simbolismo. A Adidas, direta ou indiretamente, esteve com o Liam e com o Noel por 3 décadas. O estilo Gallagher, com os anorakes e os tênis originals, não foi uma construção fashion moldada ou pré-fabricada, mas sim uma escolha consciente de estilo que acabou virando um código de identidade global. E, evidentemente, a Adidas soube aproveitar isso muito bem. Ela transformou a colaboração em um dos poucos momentos recentes em que uma experiência coletiva volta a ter escala global, resgatando a imagem do fã em crowdsurfing que atravessa o tempo, mas que ainda assim mantém o impulso emocional da reunião. E no fundo, tudo isso tem a ver com um sentimento genuíno de pertencimento. E a prova disso é que a turnê foi descrita como um exercício coletivo de nostalgia, mas sem a camada triste do ex-sucesso. Muito pelo contrário, na verdade, o que se viu nos shows foi uma notável falta de consciência. E isso é muito bom, porque é só nesse tipo de fenômeno que a gente consegue ver as pessoas sendo elas mesmas, se desarmando, se desmontando, o que é uma raridade nos dias de hoje. É um sentimento legítimo de união e comunidade que para muitas pessoas remete a um tempo onde o mundo era menos polarizado. É a experiência coletiva sendo de fato vivida de forma coletiva, com direito a lágrimas, abraços e muita catarse. Não se trata apenas de gosto musical, mas sim de tribo, de carregar a sua identidade e vê-la sendo validada por dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. E claro, você pode achar que eu tô exagerando por ser fã da banda, mas eu posso te dizer com uma certa propriedade, até porque afinal de contas eu estava lá, que esse tipo de experiência, esse tipo de catarse coletiva, esse tipo de compartilhamento coletivo, sendo vivido ao mesmo tempo, é uma coisa que eu nunca vi na vida e que provavelmente no mundo que a gente vive hoje eu nunca mais vou ver. Então, qual é a conclusão que a gente chega sobre tudo isso e o que resta de fato da monocultura? Bom, a reunião do Oasis mostra que a monocultura é sim possível nos dias de hoje. E isso é possível porque a monocultura não é mais imposta pelos veículos de comunicação, ela não é empurrada goela abaixo. Ela surge de eventos com um poder de identidade emocional tão grande que simplesmente consegue furar e atravessar todas as bolhas.
é uma prova de que mesmo na era do streaming e do conteúdo sob demanda, o ser humano ainda anseia por viver uma experiência coletiva em larga escala, por pertencer a uma grande tribo e compartilhar a mesma euforia e o mesmo sentimento com milhões de pessoas ao mesmo tempo. E goste você ou não, o Oasis e a Adidas conseguiram entregar esse sentimento e fizeram o que a maioria do conteúdo hoje em dia não consegue fazer. Transformaram um evento em uma experiência que para muitos foi a melhor noite da vida. E foi mesmo. E é justamente esse o poder que define o verdadeiro fenômeno cultural.